Atualmente Batman, a série animada, é considerada por muitos como a melhor adaptação do Cavaleiro da Noite fora dos quadrinhos. É uma grande façanha, considerando que a série foi transmitida há 30 anos, quando a maioria dos desenhos era criada sob leis de censura estritas. Eles tinham uma abordagem infantil que beirava a ingenuidade e, em geral, eram pouco ambiciosos em termos de qualidade e produção. Isso era comum naquela época. Eram caricaturas feitas principalmente para vender brinquedos, algumas com boas histórias, mas raramente como prioridade. Nesta época, Batman, a série animada, se destacou entre as outras produções. Não apenas pelos elementos técnicos como música, atuações e estilo visual único, mas também pela qualidade das histórias, que apresentavam Batman como uma figura complexa e atormentada em uma cruzada aparentemente impossível. E sua galeria de vilões como personagens complexos e motivados com quem você pode se identificar. Mesmo após 30 anos de sua estreia, Batman, a série animada, continua sendo o padrão de comparação para as demais animações de super-heróis. E, infelizmente, acabamos de perder um dos grandes pilares desta produção, refiro-me a Kevin Conroy, voz do Batman. Vale a pena tirarmos um tempo para saber o que torna esta série tão especial, em primeiro lugar. So go! O Monitor Geek, e hoje faremos uma homenagem a Kevin Conroy e à série animada do Batman. Muito, mas muito sério. O Monitor Geek. No começo dos anos 90, a Warner Brothers colaborava com Steven Spielberg e sua empresa de animação na série Tiny Toons, uma que estava tendo ótima recepção do público. O estúdio achava que o desenho animado era muito caro para os padrões da época. Mas para manter um bom relacionamento com Spielberg, decidiram agradá-lo pagando coisas como uma orquestra completa para gravar a trilha sonora da série. Ao invés de usar apenas sons sintéticos, como era comum, Spielberg elevou o padrão de qualidade na indústria, que obviamente exigia mais dinheiro. O sucesso dos Tiny Toons fez com que a Warner Brothers quisesse tentar uma abordagem semelhante com outra de suas grandes franquias, Batman. Estamos acostumados a ver o Batman como este vigilante sombrio imerso em histórias violentas. Porém, por muito tempo, a principal referência do Batman foi a versão campy de Adam West. Nos anos 60, era o que as pessoas pensavam ao ouvirem a palavra Batman. Isso mudou nos anos 70, quando vários quadrinhos começaram a mostrar o lado mais sombrio do Cavaleiro da Noite. Nos anos 80, Frank Miller consagrou essa versão do personagem com histórias extremamente políticas e violentas, como The Dark Knight Returns e Year One. Em 1989, Tim Burton levou essa versão sombria do personagem para as telas no filme estrelado por Michael Keaton. Isso preparou o terreno para a Warner fazer uma série animada com essa abordagem. A Warner reuniu alguns dos criativos por trás do sucesso recente de Tiny Toons e os colocou para trabalhar em um desenho animado que refletisse o lado sombrio do Batman, que o público estava descobrindo e adorando. Curiosamente, essas histórias mais sombrias, onde o Batman se relaciona com vigilantes e detetives, foram as que vimos em seus primeiros quadrinhos. No entanto, a série de Adam West foi tão popular que nos levou 20 anos de quadrinhos. 2 filmes de Tim Burton e uma grandiosa série animada para mudar nossa concepção sobre o personagem. Um dos responsáveis por realizar essa mudança foi o diretor e artista visual Eric Radomski, que, se inspirando nos filmes de Tim Burton, esboçou cidade gótica em papel preto, o que resultou nesta cidade gótica tão emblemática vista na série. Bruce Timm foi responsável pelo design de personagens e pelo aspecto visual. Algo muito interessante é que em outras séries animadas, particularmente as de super-heróis, tentava-se emular a estética do quadrinho e esta acabava sendo simplificada para poder ser animada. Mas Bruce Timm, com experiência em outros estúdios de animação como o de Don Bluth, realizou designs simples, porém imponentes desde o início. Isso resultou no estilo visual que se tornou a marca registrada deste universo animado da DC. A Warner solicitou a Eric e Bruce a criação de uma sequência curta, como um teaser, para visualizarem o estilo de animação que pretendiam apresentar. O que você vê aqui é o piloto que Eric Radomski e Bruce Timm criaram para persuadir a Warner a produzir Batman, a série animada. Apresentei elementos cruciais para o conceito pretendido do desenho animado, se você reparar bem. Um dos temas é a violência, com criminosos portando armas e o Batman envolvido em uma luta corporal. Isso era incomum na época, devido à censura em desenhos animados. É por isso que os super-amigos nunca socavam seus inimigos, apenas os capturavam com cordas ou meios semelhantes. Outro ponto crucial é vermos o Batman como uma sombra em movimento, uma figura enigmática que assombra os criminosos de Gotham City, e que realmente não trabalha tão de perto com a polícia como outras versões dele, mas se move mais para o lado dos vigilantes mascarados. O objetivo era retratar o Batman como uma figura aparentemente sobrenatural, mas no fundo muito humana.
Essa sequência funcionou tão bem que vários desses elementos acabaram no opening oficial da série animada. Enfim, o programa foi aceito e Eric e Bruce tornaram-se produtores. Agora precisavam ampliar a equipe e definir as influências e conceitos que a série abordaria. Uma das principais influências por trás de Batman, a série animada, é o cinema expressionista alemão. Um estilo cinematográfico caracterizado pelo uso pronunciado de sombras, conferindo aos personagens um toque dramático alcançado através do chiaroscuro. As sombras eram tão essenciais para este estilo cinematográfico que algumas eram até pintadas nos cenários e decorações. Essas sombras foram essenciais para a estética desta versão do Batman, algo perceptível desde a abertura. Outra grande influência foi o estilo arquitetônico Art Deco, usado em toda a cidade gótica. Embora os envolvidos na série brincassem dizendo que a sua versão era mais um Dark Deco. Por fim, notam-se influências do cinema noir na construção de diversos personagens. A estética próxima do expressionismo e as temáticas que giram em torno de crimes e mistérios. A mistura de correntes antigas com elementos modernos, como computadores e celulares, resulta em uma cidade gótica que parece atemporal. Uma que não pode ser situada em uma década específica. Isso foi replicado em outras versões da cidade, como nas séries Gotham e no filme Joker, estrelado por Joaquin Phoenix. Os elementos visuais se fundiram com os temas musicais de Shirley Walker, que utilizou uma orquestra ao vivo em suas gravações, e desenvolveu inspirando-se na trilha sonora que Danny Elfman havia criado para o filme de Batman, temas musicais e leitmotivs memoráveis que adicionavam drama e emoção à história, dando som de textura a cada uma das cicatrizes emocionais que esses personagens falhos nos apresentavam. A série, então, parecia e soava como nenhuma outra daquela época, mas nada disso serviria sem boas histórias. A executiva Jen McCurvey, apaixonada pelo projeto, quis trazer um escritor veterano, fã dos quadrinhos, que havia trabalhado na última temporada de Os Super Amigos, Alan Brunetti. O problema era que Brunetti estava trabalhando para a Disney no desenho Pato Aventuras e precisava de uma boa motivação para renunciar, e não me refiro a uma questão econômica. Burnett disse que, como fã de quadrinhos, sua passagem pelos Super Amigos foi frustrante, já que as leis de censura não permitiam muita liberdade. Então Gene o convenceu, dizendo que esta série do Batman seria diferente e que os golpes e as armas estavam aprovados. Alan Burnett foi essencial para isso, não só por ser fã de super-heróis, mas também por ter grande vontade de criar um projeto assim. Mas por ser uma figura veterana em quem os executivos confiavam, Bruce Timm e Eric Radomski não seriam considerados novatos? Na primeira temporada de Batman, a série animada, desde os primeiros episódios, cada elemento visual e auditivo brilhou, por meio de histórias que mostram Batman como um personagem complexo e atormentado com questões não resolvidas. Mas também vimos essa dualidade que existe entre o Cavaleiro da Noite, que é a verdadeira personalidade, e Bruce Wayne, a máscara que se apresenta à sociedade. Isso já foi visto no filme de Tim Burton, mas nunca em um desenho animado do Batman. Já que normalmente víamos o Batman como este personagem feliz com sua vida heroica, que combatia o crime com um sorriso no rosto, seu fiel assistente, Robin em shorts e toda a ajuda e cooperação da polícia de Gotham City. A mesma profundidade e seriedade no tratamento do Batman também foi refletida nos vilões, que passaram de ser esses criminosos bidimensionais que simplesmente tinham excentricidades e maneirismos obsessivos a personagens completamente desenvolvidos, com motivações realistas e com quem até poderíamos sentir empatia. Mr. Freeze é sem dúvida um dos grandes casos de sucesso de Batman, a série animada. Este personagem nos quadrinhos era um criminoso comum, com uma fixação por piadas e armas que tivessem a ver com o frio. Mr. Zero, posteriormente adaptado para a série Batman 66 com enfoque similar, foi redesenhado para Batman, a série animada, por Mike Mignola, criador do Hellboy, que lhe deu essa estética robótica retrofuturista. Por outro lado, o escritor Paul Dini concedeu a ele uma origem totalmente distinta. Nesta versão, Victor Freeze é um cientista cuja esposa, Nora, é diagnosticada com uma doença terminal, fazendo com que Victor se obceque com sua pesquisa em criogenia, com a intenção de poder salvá-la. A situação piora quando Victor cai em produtos químicos que alteram sua fisiologia, forçando-o a criar um traje para mantê-lo vivo. E escolher uma carreira no crime para poder ajudar sua esposa? O capítulo Coração de Gelo é um dos mais aclamados de toda a série e é um claro exemplo do manejo de nuances que essas histórias tinham. Já que mesmo quando Batman vence, não podemos falar que se trata de um final feliz. Paul Dini também trabalhava nos Tiny Toons, mas aceitou trabalhar em Batman, a série animada, pois tinha essa história em mente. Depois ficou porque disse que a experiência tinha sido muito divertida para ele. Ainda bem que ele fez isso, pois alguns dos melhores episódios foram escritos por Paul Dini.
Joker's Favor é o episódio que apresenta o Coringa em Batman, a série animada. O interessante é que este episódio quebra o padrão que a série regularmente seguia, onde cada episódio nos apresentava a origem de um novo vilão. Aqui, pelo contrário, assume-se que o público já conhece o Coringa. E o apresentam através de uma sequência muito engraçada, onde ele tem um altercado no trânsito com um cara comum chamado Michael Collins. Ambos estão dirigindo. Coringa fecha o caminho de Michael, que o ultrapassa como muitos fariam. Quando Michael nota que ofendeu o Coringa, ele implora por sua vida e o príncipe, palhaço do crime, o perdoa com a promessa de que um dia terá que lhe fazer um favor. Michael passa os próximos 2 anos se escondendo, mudando de nome e de residência, sem saber o que ou quando. Eu gosto muito deste capítulo porque ele enfatiza a ameaça potencial que o Coringa representa para uma pessoa comum em Gotham City, e o medo e a paranoia que este personagem desperta. O capítulo também apresenta a Harley Quinn, hoje um dos personagens mais populares da DC Comics. Paul Dini continuou sua carreira escrevendo quadrinhos marcantes como Mad Love, uma origem da Harley Quinn que foi posteriormente adaptada na série animada, e suas histórias da Liga da Justiça, entre as quais estão alguns dos relatos mais belos já contados desses personagens. Todos sabemos que você quer mencionar o Superman? Não, eu não sei do que você está falando. Paul Dini escreveu Paz na Terra, aquela história que você adora e nunca para de falar. Não me soa familiar. Você não tem coisas melhores para fazer? Esse contador nunca vai chegar a 5. Sim. Já, cada vilão nesta série recebeu um tratamento especial, como os episódios que destacavam a dupla personalidade do Duas Caras, algo muito recente nos quadrinhos. Até aqueles que nos traziam histórias cativantes de personagens menos explorados como Clayface ou totalmente novos como Baby Doll. Outro capítulo que é uma verdadeira joia. Contudo, o destaque foi o elenco de vozes da série, dirigido por Andrea Romano. Segundo o que Romano conta, devido à natureza dramática da produção, sua intenção era conseguir um elenco que tivesse, na sua maioria, experiência no teatro. A ideia era evitar essas vozes estridentes, agudas e com energia excessiva que abundavam nos desenhos animados daquela época, e se aproximar de um estilo de locução comum nos filmes em preto e branco. Romano afirma que realizou testes com centenas de atores, mas não encontrou a voz especial que buscava para o Cavaleiro da Noite. Isso mudou no dia em que o ator Kevin Conroy entrou na sala. Kevin Conroy, ator de teatro, estreou como dublador em desenhos animados. Mas, segundo o que contam, ele chegou à audição, contaram-lhe um pouco sobre o personagem e imediatamente encontrou a voz do Batman, aquela que se tornaria a voz mais icônica do personagem. Já que não foi usada apenas neste universo, mas também em muitos outros desenhos animados como Os Jovens, Titãs em Ação, Batman, O Valente, videojogos e até mesmo filmes como The Killing Joke. Infelizmente, Kevin Conroy faleceu há algumas semanas, mas este ano a DC Comics publicou uma história escrita por ele, onde conta como certas experiências de sua vida o levaram a encontrar esta voz do Batman, pois ele se identificou com o drama por trás do personagem. Como uma homenagem a Conroy, gostaria de contar-lhe fragmentos desta história encontrando o Batman por Kevin Conroy. 30 anos fui a uma audição para um personagem pouco conhecido em um meio no qual não tinha experiência. Sua humanidade falha como supera adversidades e o contraste entre suas faces pública e privada. Todos esses eram elementos que ressoavam com as pessoas. Muitas vezes me sinto maravilhado com o quão adequado foi eu conseguir este papel. Como um jovem gay, crescendo nos anos 50 e 60, em uma família católica, me acostumei a esconder partes de mim mesmo e a separar aspectos da minha pessoa em uma caixa e trancá-los. Talvez seja algo passageiro, talvez pudesse mudar, ou pelo menos eu rezava por isso. Ao mesmo tempo, minha situação familiar começava a se deteriorar, pois tinha um pai alcoólatra que estava se divorciando da minha mãe e tentou tirar a própria vida, e um irmão que sofria de esquizofrenia. Sem apoio familiar, tive que conseguir uma bolsa para estudar atuação na Juilliard. Após me formar, enfrentei a luta típica de todo jovem ator, buscando me destacar entre audições e trabalhos alternativos em Nova York. Para que isso funcionasse, eu tinha que usar minha máscara. Eu me recusava a passar a vida sozinho apenas para poder ter trabalho, então não negava quem eu era em particular, mas mantinha minha vida profissional separada. Quando finalmente me senti confortável comigo mesmo, ouvi histórias de atores que desenvolviam uma doença rara que os debilitava. Causava-lhes lesões na pele e outras condições, como pneumonia, que acabavam levando à morte. Esperava que não me afetasse, mas os funerais se tornaram cada vez mais comuns e viver com o medo da chamada síndrome da imunodeficiência adquirida era agora uma realidade.
Um dia, algo inesperado e constrangedor me aconteceu. Estávamos filmando em uma locação quando a equipe se reuniu para tomar drinks no bar do hotel. Quando cheguei, ouvi uma voz anunciando minha chegada. Ei, é o Marika, venha aqui e junte-se a nós. O que eu faço? Eu rio. Eu o confronto? Decidi ignorá-lo. O desconforto passou, mas aprendi que não importa o que, eu sempre seria o outro tipo de pessoa. Anos depois, um produtor quis me escalar em sua nova série. Ele disse que ligaria em breve, mas as semanas passaram sem retorno. No final, quando ele ligou, senti aquele soco no estômago novamente ao me chamar de Marisha e dizer que não poderia me dar o trabalho. Porque havia coisas da minha vida pessoal com as quais ele e o canal não concordavam, que eu deveria esquecer de ter um papel principal com eles. Posteriormente, meu agente me ligou sobre uma audição para uma produção da Warner Brothers, Batman, a série animada. Então eu fui e encontrei a equipe criativa que me falou sobre o personagem. Eles me contaram que o jovem Bruce Wayne testemunhou a morte dos pais no beco do crime. E como ele lidou com essa agonia na juventude? Através de uma personalidade dupla. Uma máscara de confiança para o mundo e um rosto privado cheio de conflitos e feridas. Eu poderia me identificar com o que me pediam. Deixem-me entrar na mente deste homem e veremos o que acontece, eu disse. Imaginei-me então como o jovem Bruce, presenciando meus pais serem atacados e meu mundo desmoronando. Vi-os deitados no chão, no meio do seu sangue e da sujeira do beco do crime. Vi meu pai, bêbado, numa poça do próprio sangue. Como Bruce, tomei meus pais tentando buscar conforto em seus braços, como Kevin acalmava meu próprio pai enquanto lutava por sua vida, como Bruce. Senti-me desorientado e perdido, sem saber se minha identidade havia sido roubada no dia da morte dos meus pais. Qual era o meu rosto verdadeiro? A pública ou a privada? Será que eu tinha cedido demais? Meu coração começou a bater, o sangue encheu minhas bochechas, minha respiração se tornou mais intensa e uma voz que eu não reconhecia saiu de mim. Era uma voz áspera que tinha um retumbar que sacudiu meu corpo. Parecia o rugido de 30 anos de frustração, confusão, negação, amor, anseio. Anseio? De quê? Talvez de uma âncora, uma baía, uma sensação de segurança, de identidade. Sim, eu posso me identificar com isso. Sim, é um terreno que conheço muito bem. Naquele momento, senti a voz do Batman sair de dentro de mim. Kevin Conroy como Batman e Mark Hamill dublando o Coringa foram os elementos que consagraram o Batman, a série animada como uma das melhores adaptações de super-heróis na história. Seja falando sobre desenhos animados, séries e até mesmo filmes. Foi uma produção que soube retratar perfeitamente bem os elementos essenciais de cada um dos personagens, apresentando-os. Uma versão moderna e inovadora, que conservava elementos clássicos, algo difícil de alcançar. Suas histórias cativaram crianças e adultos, e os surpreendentes, que envelheceram bem, algo incomum nos desenhos animados. Seu legado também é enorme, não apenas por dar origem a um vasto universo interconectado de séries animadas, explorando o presente, passado e futuro da DC Comics através de inúmeros personagens. Também devido às implicações no material de origem, mudando completamente a maneira como víamos certos personagens, apresentando-nos a outros e estabelecendo as bases do que seria o Batman nos próximos 30 anos.